de Moisés. Todos conhecem a história. Muitos já pregaram sobre isso. Mas eu quero adentrar um pouquinho, amados, por causa da atitude que é a senhora. Porque a palavra do Senhor fala que é bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia vai falar assim que ele assume o reinado de Moisés. E a Bíblia vai falar assim que ele... A Bíblia vai falar, amados, que quando ele começa a se sentir frustrado, a palavra do Senhor fala que ele busca do Senhor. E o Senhor vem e fala com ele, dizendo assim: ó, meu querido, fica tranquilo. Você vê. Mas a Bíblia vai falar o tempo todo, amado, que quando ele recebe isso, ele se enche da presença do Senhor. Sim. Tanto que no dia seguinte, amado, ele já não era mais qualquer Josué. Ele era um servo do Deus Altíssimo. Tanto que a autoridade da presença do Senhor estava sobre ele, que o próximo passo que ele ia dar era a entrada da terra prometida. E a Bíblia vai nos contar algo assim sobrenatural, amado, que quando ele chega, depois de receber a presença do Senhor, depois de estar debaixo da autoridade do Senhor, ele chega perante os seus sacerdotes, perante o povo, perante os seus generais e diz assim agora: santificai-vos. Se prepara, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em Jesus. No meio de vós. Glória a Deus. Mas o que mais me chama a atenção não foi somente essa palavra, mas é a atitude que ele toma. Sabe, amado, quando você toma uma atitude de servir ao Senhor, você tem que desenvolver algo sobrenatural na tua vida e seguir este rumo que você tomou. E quando Josué toma essa posição, a Bíblia fala que Josué era um homem de guerra. Josué era um general de guerra. Josué era um cara que batalhava a todas as pelejas e estava na frente. Mas naquele momento o Senhor transformou ele de uma pessoa diferente. De um general se passou a ser um juiz. De um juiz que passou um adorador por excelência. A Bíblia vai nos falar assim, que quando ele fala assim: olha, nós vamos passar o Jordão, mas quem vai na frente, amado, vai ser o Senhor. Porque a Bíblia nos fala assim que quando ele começa a marchar no dia seguinte, quem ele coloca na frente? Primeiro, a arca da aliança, os sacerdotes, os levitas, para adorar ao Senhor. Aleluia! Assim, opa, quem comanda aqui é o nosso Deus. E eu aprendo cada vez mais, amado, acerca disso, das atitudes que nós, como servos do Senhor, pessoas que confiamos em Deus, acreditamos na sua promessa. Hoje nós temos, amado, que confiar muito mais. Porque, amado, o dia de amanhã não pertence a nós, mas pertence a Deus que criou. Pertence ao Senhor, amado, que é criador sobre todas as coisas. E uma das coisas que mais o Senhor ele se compraza é de ver a família na presença do Senhor. Eu começo, amado, contando acerca da minha história, da minha família. Quando eu falei que eu tenho uma família que teme ao Senhor, uma família que serve ao Senhor, amado, desde a minha conversão, todos nós seguimos rumo na presença do Senhor, porque nós sabemos que amanhã não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que a promessa do Senhor está sobre a nossa vida se nós confiarmos nele. A Bíblia vai nos falar assim, amado, algo tremendo nessa noite. Que se nós, amado, temer ao Senhor, confiar no Senhor, a Bíblia vai falar, amado, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, amado, que nós temos que buscar é cada vez mais nos achegar na presença do Senhor. Amado, passamos por um certo tempo agora, um momento difícil, como o pastor Maurílio aqui, amado, ele falou sobre a oração, sobre a vida de uma irmã que está passando por um AVC. Dia 15 de dezembro do ano passado, a minha esposa, com seus 49 anos, sofre um AVC. E eu estava no trabalho.
Eu estava no trabalho e de repente, quando eu consegui atender o telefone, eu vi que tinha mais de 10 ligações. Mais de 10 ligações para mim. E eu olhava, era minha filha. E quando eu vi aquelas ligações, eu fiquei preocupado, porque minha filha é difícil ligar. E de repente, amado, eu consegui falar com ela, minha filha chorando em pranto. Ela falou assim: pai, a mãe não está bem. A mãe está no sofá, a mãe está ficando tudo tortinha, pai. A mãe não está bem, pai. E ela, menina com 13 anos, não sabia o que fazer. Aí eu falei assim: eu chamo tua tia, que mora do lado da minha casa. E quando ela chega, viu que minha esposa não estava bem, ela estava assim, ficando tudo tortinha naquele sofá. E quando eu soube isso, voltei correndo para minha casa, e quando eu cheguei lá, ela já não estava lá. Ela já tinha sido levada para o hospital. O pastor Elialdo é testemunho. Quando o pastor Maurício falou em cerca de oração, é algo tremendo. E quando eu cheguei em casa, de repente, eu falei assim: filha, cadê a mãe? Levaram para o hospital. Levaram para o hospital, o Júnior foi junto, levou ela no colo, porque ela não conseguia mais andar. E quando chegou naquele hospital lá, gente, foi constatado que ela teve uma AVC grave e que estava sendo encaminhada para o Mackenzie, Hospital Evangélico. E lá ela receberia todo o tratamento. Mas quando eu cheguei em casa, até então eu não sabia. Mas meu filho voltou do 24 horas e eu estava tomando banho porque eu queria acompanhar a minha esposa. Porque quando você serve ao Senhor, você tem um legado junto, vocês querem estar junto o tempo todo. Porque quando nós falamos em direcionamento de família, não é algo tremendo. Eu e minha esposa chamamos mais de anos que a gente ora todos os dias juntos. Eu e minha esposa, nós passamos por peleja, mas nós estamos juntos. Surgem dificuldades na família, nós estamos juntos. Em oração, em clamor, porque sabemos que o Senhor pode mudar a história de cada um de nós a qualquer momento. A única coisa que nós precisamos é depositar na presença do Senhor. E que quando eu estava tomando banho, amados, o meu filho veio assim: pai, a mãe teve AVC e está sendo levado de ambulância. E eu debaixo daquele chuveiro, o pastor Maurício, o pastor Ariel. E as minhas lágrimas estavam junto com as águas do chuveiro. E eu falei assim para Deus: Deus, se é para o Senhor levar ela, leva eu junto. Leva eu junto. Porque nós estamos orando toda vez juntos. Nós estamos clamando, nós temos falado do teu amor juntos. E agora está acontecendo isso. Se for para o Senhor levar, me leva junto. Porque nós queremos servir o Senhor eternamente. E passou por aquele momento, sequei, meu cunhado apareceu buscando as roupas dela. E quando eu cheguei no 24 horas, a primeira coisa que eu fui recebido foi pela médica que estava atendendo ela. A médica não queria falar perto da minha esposa, mas falou para mim: o seu Rubens, a sua esposa teve um AVC, constatou tudo. A gente vai tentar medicar ela para tentar evitar que comece a dar paralisia, comece a tocar tudo. A gente vai dar os medicamentos para tentar avaliar, mas nós estamos encaminhando, a ambulância já está chegando. Aí quando eu chego perto dela, eu começo a olhar para ela. Olha, irmão, olha, eu falo assim, é algo tremendo. Eu começo a olhar, ela estava na cadeira de roda, ela... A primeira coisa que ela fala para mim assim: o que está acontecendo? Você já orou hoje? Você já orou? Eu falei: ó, oração é depois. Estou aqui para te acompanhar e chorando. Eu acho que são momentos difíceis na vida de cada um de nós. São momentos difíceis que acontecem e pelejas que vêm para tentar nos desanimar. E de repente, amado, eu saí de lá mais fortificado pela vida dela. Quando ela diz assim: ó, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ó, só não esquece do nosso propósito de oração. Quando ela termina de falar isso, a médica chama ela para fazer
Aí começo a ligar. Meu telefone, começo a ligar para os amigos. Pastor Ariel, ore pela minha esposa. Pastor William, ore pela minha esposa. Porque é difícil a gente pedir oração, né? Para nós, assim, pastor, porque a gente sempre está orando. Mas quando ele vem, está pedindo oração, amado, a Bíblia vai falar no livro de Atos, acerca de uma igreja que orava continuamente e incessantemente pela vida de Pedro na prisão, e o Senhor foi lá e libertou Pedro na prisão. Glória a Deus! Por quê? Por oração da igreja, por uma igreja que busca, uma família que busca. E de repente, amado, quando eu termino de falar, parece que houve assim, um eco assim, amado, de várias igrejas orando pela minha esposa. Pessoas da igreja São José Fonte da Vida, igreja Nazareno, quadrangular. Amado, eu creio que todos os amigos estavam orando. E eu falei assim, amado, não, o Senhor há de entrar com providência, mas o meu coração estava vendo a situação que ela está. Eu quero dizer para você, amado, que surgem situações nos teus olhos, amado, que você parece que é difícil e que não vai dar certo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você confiar acerca da promessa de Deus, Deus muda o quadro. Deus muda a história. E de repente, amado, quando fui para o Hospital Mackenzie. Cheguei lá no Hospital Mackenzie, estava minha cunhada, eu tinha acompanhado ela com a ambulância, e ali ficamos sentados naquele hospital, aguardando o retorno do médico, aguardando o assistente social que primeiramente chama para falar, olha, está acontecendo isso. Aí fui chamado, eu falei assim, quero saber como está minha esposa. Assistente social falou assim, seu Rubens, a gente não tem os exames dela aí. Ela está fazendo todos os exames, mas a qualquer momento eu chamo o Senhor. E de repente ela me chamou novamente, e ela não sabia dizer, olha, não sei o que está acontecendo, mas não tenho resposta do médico acerca da sua esposa. Aí de repente eu fiquei assentando, aí a assistente social chegou para mim, seu Rubens, assim que o médico liberar, eu pedi para o médico chamar o Senhor. E de repente eu sentado ali naquela cadeira, conversando com Deus, falando um devocional com Deus, conversando, Pai, como que fica? E o que mais me chamou a atenção quando tocou o telefone, quem é? A minha filha, dizendo, Pai, como que está a mãe? Pai, como que está ela, Pai? Eu tomei uma posição, uma palavra de coragem, de fé. Hebreus 11, capítulo 6, que fala assim, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que nós creiamos que Ele se faz presente, que Ele é galardoador dos que buscam. Glória a Deus! Naquele momento eu falei assim, filha, arruma a cama, que hoje eu e a tua mãe nós vamos embora. Aleluia! Eu tentei entender essa palavra. Estava sendo acobertada por pastores, estava sendo acobertado por pessoas, amado, em oração, em clamor. E quando, amado, eu recebo a notícia, o médico me chama, senhor Rubens, por favor. Pois não, doutor? Eu não estou entendendo. Ela entrou com todos os sintomas. Nós fizemos as primeiras baterias de exame, constatou AVC. E era um AVC gravíssimo. Quando nós fizemos a segunda bateria, tinha desaparecido tudo. O médico chegou para mim, dizendo assim, seu Rubens, Deus é fiel. eu quero dizer que isso aí foi uma TDI, é um AVC se curando sozinho. Eu falei, não, foi Jesus de Nazaré. Aleluia! Então, Glória a Deus. A minha esposa, amado, saindo daquele hospital glorificando, saindo daquele hospital, a minha esposa estava melhor.
Chegamos em casa, a primeira coisa que nós vamos fazer, agradecer a Deus, porque mais um livramento o Senhor concedeu. Graças a ti, Jesus. Eu quero dizer para você, amado, que quando você confia no Senhor, quando você teme no Senhor, amado, Deus é sobre a tua vida, Deus é sobre a tua família. E quando você, amado, como pai, como mãe, que tem clamado por seus filhos, e muitas vezes tem falado assim, poxa, meu filho está longe da presença, o Senhor manda dizer para mim e para você, continue clamando, que a qualquer momento Deus muda a história dele. E eu começo a falar assim, como família, no altar, família servindo ao Senhor no altar. Eu estava com uma situação, amado, isso é tudo na palavra. Acerca do meu filho é conhecedor da palavra desde a sua infância. Foi consagrado, foi apresentado ao Senhor, foi consagrado, se batizou. Eu tive o privilégio de ter batizado meu filho. Mas quando chegou uma certa idade, amado, como ele lida com o cabelo, barba, ele começou a apresentar em palcos, apresentou o seu trabalho em palco. E eu estava vendo meu filho se afastando da presença de Deus. Porque o mundo oferece tantas coisas para afastar os nossos da presença dele. Satanás tem armado as suas comitivas para tentar destruir as famílias, destruir os maridos, destruir as mulheres, afastarem da presença do Senhor, destruir casamento, destruir lares de família. Mas a Bíblia vai falar assim que Satanás é comparado a um leão falso que anda ao derredor, tentando a quem possa tragar. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem. Mas enquanto nós tememos ao Senhor, confiamos no Senhor, buscamos o Senhor, a proteção está. Mas quando nós achamos que nós podemos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, vamos falar assim, das nossas qualificações que nós temos, a Bíblia vai falar assim que o Deus em que nós servimos, ele não é um Deus injusto. Ele nunca vai, amado, se meter nas suas coisas se você não pedir. E de repente, amado, eu aprendo mais ainda, que quando ele começa a aprender, começa a fazer curso, ele foi chamado para trabalhar de barbeiro e cabeleireiro dos MC, em São Paulo, Rio de Janeiro. E ali eu vi que meu filho estava longe. E eu e minha esposa começamos a levantar um clamor dentro da nossa casa, dizendo: Senhor, nós entreguemos eles na tua mão, Senhor. Tu sabes que nós temos ensinado a tua palavra. Tu sabes, Senhor, que nós temos feito o nosso melhor. Pastor Ariel tem nos acompanhado há muitos anos. A Bíblia vai falar, amado, que quando vocês estão juntos, amado, Eclesiastes, Provérbios, vai falar assim que acerca de um cordão de 3 dobras é mais difícil ser quebrado. Quando você está sozinho, você se sente vulnerável. Mas quando você está em 2 ou 3 buscando, amado, é algo sobrenatural. A Bíblia vai falar acerca de uma promessa quando Pedro, o Espírito Santo revela a Pedro quem era Jesus. Dizendo: não, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Messias que há de vir. E a Bíblia vai falar assim, que Jesus fala assim: Pedro, eu quero dizer para você assim, que nem os portões do inferno vão prevalecer contra a tua igreja, contra a tua casa, contra a tua vida. Sabe por quê? Porque você declarou Jesus sobre a tua vida, amado. Nenhum mal vai acontecer. Pode vir situações para tentar te desanimar. Mas eu aprendo mais ainda, amado, que nós começamos a levantar um clamor. E olha, amado, foi algo tremendo. E eu falava assim: Senhor, tu sabes e conheces o meu menino. Pai, eu peço a ti, Senhor, se for da tua vontade, eu sei, Pai. Queremos, Pai, que ele monte uma barbearia por perto e que essa barbearia possa ser algo que ele possa servir ao Senhor, Pai. Próximo, Pai. Amado, se passaram algum tempo, eu olhava no meu filho cada vez mais longe, mas não desistia da oração. Tem muita gente que quando vê as circunstâncias vindo, assolando, as pessoas desistem. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não
Amém, Jesus. Não desista dos seus sonhos. E comecemos a levantar um clamor. Eu e minha esposa. De repente, o meu filho liga para nós, dizendo: pai, eu estou voltando para casa, pai. Eu quero fazer algo perto, não dá mais. Eu falei: venha, filho, vem, estamos juntos. Estamos juntos. De repente veio um pastor abençoado, enviado por um anjo lá em casa, dizendo, conversando com o Juninho, falando: olha, filho, eu quero montar um negócio na igreja e eu queria montar um salão. E o que você acha? Aí meu filho veio comigo: pai, o que você acha para agarrar? Agarra que é de Deus. A Bíblia, amados, quando a Bíblia fala o tempo todo que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor abre porta onde não existe para abençoar a igreja. Amado, de repente eu comecei a falar assim: glória a Deus, falei: amor, vamos confirmar. Amado, sabe onde meu filho abriu uma barbearia? Dentro da igreja. E terminava os trabalhos de barbearia, cultuava o Senhor. E qual que era o meu clamor, Senhor? Que ele pudesse montar uma barbearia e que pudesse estar te servindo, Senhor. E Deus abriu uma barbearia dentro da igreja e colocou o Juninho até firmar o espaço dele. Hoje ele tem a sua barbearia, serve a Deus no ministério. E eu começo a glorificar, dizendo assim que as nossas orações são ouvidas o tempo todo. Graças a Deus. Amado, quando o Senhor fala acerca da mulher do interior da casa como a videira, amado, a videira produz o quê? A videira produz o quê? Com que é feito a uva? Vinho. E o vinho na Bíblia vai falar que é alegria. Amado, se o servo do Senhor, o homem que tem o Senhor, anda nos seus caminhos, no seu trabalho, vai trazer o sustento para dentro de casa, vai ser feliz. Por quê? Porque a provisão de Deus sempre vai estar sobre a vida daquele que tem o Senhor. O Senhor não há de deixar voltar nada. E daí, no interior da sua casa, sua esposa será como videira. Amada, será frutífera. Será uma pessoa, amada, será uma pessoa alegre, servindo ao Senhor. E seus filhos, a roda da sua mesa. Sabe o que é mais gostoso, pastor Maurício? É quando você, como seus filhos, estão à roda da mesa e um começa a olhar para o outro, começa a dar aquele sorrisão. Como que foi teu dia? Como que foi? Hoje, amado, nós vemos situações de filhos nem sentarem à mesa. Chegou, está pronto a janta, pega o prato de comida, vai aonde? Na frente da televisão. Ou pega o prato de comida ou fica assim com o celular o tempo todo. Eu não sei se só vocês têm notado isso. Nós vamos almoçar em restaurante. Quando você chega lá naquele lugar, você pega, se serve, sentou na mesa, você olha para a primeira mesa, o cara está assim, a mulher do lado lá está assim, olhando no celular e afastando, amado. Se afastando daquele momento mais gostoso, daquele momento de conversa. E uma das coisas que eu chamo mais atenção na casa, que quando nós estamos assentados à mesa, nós estamos dando graça daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Pensamento da provisão veio do Senhor. Amado, quando Josué começa a trilhar na peleja do Senhor, chega, passou dos seus 100 anos servindo ao Senhor, mas passou por dificuldade, passou por problemas, passou por situações difíceis, foi afrontado, foi enganado, mas não desistiu. Quando estava próximo de terminar o seu tempo aqui na terra, ele chama e dá orientação para as pessoas que estavam à sua volta, dizendo: opa, ei, para onde você está indo? Você não lembra quantas vezes que Deus nos deu aqui? Olha, propriedade, terrenos que o Senhor nos deu. E agora vocês querem o quê? Querem desistir dessa promessa? Querem se afastar da presença de Deus? Quantas pessoas, amados, nós vemos isso? Pessoas que recebem as bênçãos
propósito no altar de Deus. 1 de Samuel vai falar acerca de uma mulher chamada Ana. Alguém lembra da historinha? Lembra? Eucana. Todo ano, de ano em ano, ele vinha oferecer o holocausto aonde? No altar de Deus. E a Bíblia vai falar assim que por Penina, que tinha os seus filhos, muitos filhos, ele oferecia o holocausto por Penina, os seus filhos. Mas por ano, a Bíblia vai falar que Eucana, ele oferecia o holocausto 2 vezes no altar de Deus. Porque Ana se sentia frustrada. Ana se sentia algo inútil, porque era mulher que não poderia ter filhos. E Ana tinha sonhos. Talvez nós podemos analisar sonhos, amados, que no decorrer do nosso ministério, decorrer do nosso tempo, nós esquecemos, nós abandonamos porque nós não acreditamos mais. Mas o Senhor nessa noite quer revitalizar os teus sonhos, quer concluir os teus sonhos, aqueles sonhos, amado, que você tinha um dia de estar na frente do trabalho e fazer algo do Senhor. Pessoas, amado, que tinham sonhos de anunciar a palavra e de repente se frustraram por algo negativo, se sentiram inferiorizados. Eu quero dizer para você, amado, Ana se sentia inferiorizada todos os dias. Calcula, amados, de anos em anos, eles subiam até o altar de Deus sacrificar. Como ficava o coração de Ana vendo a sua rival, como diz a palavra do Senhor, com seus filhos e ela sem filhos? E a sua rival tirava sarro dela, dizendo: ah, você é uma mulher infrutífera, eu sou bem-aventada. A Bíblia vai falar que ela toma uma atitude que muitas vezes nós esquecemos de tomar. A Bíblia vai falar que ela vai para o altar de Deus e faz um propósito com Deus. E que quando ela termina de fazer esse propósito com Deus, amado, até o profeta Eli achou que ela estava bêbada. O profeta Eli falou assim: olha, mulher, tira o vinho da tua vida. Qual foi a resposta dela? Falou assim: tua serva não tomou nada. Estou de coração amargurado e vim fazer um propósito com Deus. E o profeta dá uma palavra dizendo para ela assim: vai, Deus há de cumprir a promessa. Passaram-se momentos daquele lá, um ano depois, Ana teve um filho. E esse filho se chama assim Samuel. Deus honrou o propósito com ela. Eu quero dizer assim, amado, que muitas vezes as pessoas falam: Deus se esqueceu de mim. Eu vou falar para você, amado, você se esqueceu de Deus. Porque Deus nunca esqueceu dos seus. Deus sempre está, amado, atento a ouvir o clamor da sua igreja. Aleluia. O profeta Jeremias vai falar no capítulo 33: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Amado, e eu começo a analisar um pouquinho mais. Quando uma daquelas filhas do profeta vai perante Eliseu dizendo assim: olha, Eliseu, tu sabes que meu marido, teu servo, temia o Senhor. Família no altar de Deus. Quando família está no altar de Deus, tem promessas. Tem promessas. E de repente o profeta fala para ele, pergunta para ela: o que tu tens em casa? Fala assim: a tua serva já tem uma notícia de azeite. Praticamente não tinha nada. Não tinha nada. E pelo contrário, os seus filhos serviriam de parte de pagamento para os seus devedores. E a Bíblia fala assim que a confiança dela foi tão grande em Deus, que a primeira coisa que ela foi fazer foi ao altar de Deus, foi na presença de Deus. E quando as situações surgem, muitas vezes, amado, a primeira coisa que nós fazemos, em vez de buscarmos a presença do Senhor, nós buscamos orientação para o nosso vizinho da esquerda, da direita. Opa, o que eu faço?
quero dizer, amado, nessa noite, a tua orientação tem que ser no Senhor. Bem-aventurado aquele que o Senhor. Aleluia! Confia nele. Verdade, Jesus. O Senhor o tempo todo vai, amado. E que quando Josué termina a sua carreira, está no máximo, ele diz assim: agora, eu não sei o que vocês vão querer, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essas palavras têm que estar no nosso coração constantemente. Que a presença do Senhor tem que estar nas nossas vidas constantemente. E que nada possa nos abalar. Se nós confiarmos nele, amado, o Senhor pode mudar a nossa história. Se o Senhor mudou a história da viúva, se o Senhor mudou a história de Ana, será que o Senhor não pode mudar a tua história? Não pode mudar a história da tua família? Não pode mudar a tua história dos teus sonhos, projetos? Deus pode mudar tudo. A única coisa, amado, que nós devemos fazer é confiar, é fazer a nossa casa um altar de Deus. Agora vem uma pergunta: faz quanto tempo você não tem lido a palavra na tua casa? Faz quanto tempo você não tem orado mais na tua casa com a sua família? Eu e minha esposa, no momento de 25 anos, nós estávamos passando por um momento difícil na nossa casa. Eu falo assim, é estresse. Momentos assim que se levantam para tentar nos desanimar. Mas mesmo assim, amado, nenhum desanimar, porque nós buscávamos o Senhor. E um dia eu passei na casa do bispo Arialdo e eu olhei um livro das suas prateleras, são muitos livros lá. E esse livro estava escrito assim: O Casal que Ora Junto. Eu falei, é esse mesmo que eu quero. Eu peguei aquele livro dele e disse: olha, amado, eu nunca recuei tanto aquele livro. Tanto. Pela experiência que aquele livro passou para mim e para minha esposa. O autor daquele livro, ele fez um propósito com Deus. De ele e a esposa dele estar orando 21 dias no lado da sua cama buscando ao Senhor. E que o Senhor mudou totalmente o clima da casa. Amado, eu vou falar assim, eu sou testemunha viva, eu experimentei isso. Eu fiz os 21 dias de oração junto com a minha esposa. E depois de agradecimento eu fiz mais 21, porque estava evoluindo cada vez mais. O que eu quero dizer, amado? Que quando vocês oram junto, vocês buscam junto, amado, vem a bênção do Senhor, vem como chuva seródia. Vem, amado, algo tremendo na sua vida, no relacionamento. Vocês que estão buscando um relacionamento, meninas, olhem se o seu, vamos assim, se o seu namorado tem orado. Meninos, olhem se a sua namorada tem orado, buscado a presença do Senhor. Para que isso venha acontecer algo sobrenatural, os dois têm que estar no propósito do Senhor. Porque o Senhor age ou não age. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, não sei qual a maior dificuldade que você está passando, seja o relacionamento ou familiar, ou muitas vezes, vamos falar assim, crise no relacionamento. Eu quero dizer que nessa noite Deus está invertendo quadros. Deus está mudando histórias. Deus está mudando, amado, situações de relacionamentos que estavam frustrados, em relacionamentos, amado, sobrenatural. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar, e confiar na promessa de Deus. Amado, se nós começarmos a analisar acerca de tantas histórias que a Bíblia nos conta, de experiências, de propósitos, lembramos do livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, que quando o rei Ezequias estava no seu auge, a Bíblia fala assim que se levanta Senaqueribe para destruir os propósitos de Deus na vida de Ezequias. Eu quero dizer assim, amado, você pode estar no teu auge, você pode estar no teu melhor,
Você pode falar assim, pastor, mas o meu relacionamento é bom. Pastor, a minha família é boa. Eu quero dizer assim, meu amado, que neste relacionamento Satanás pode se levantar para tentar te desanimar. Pode tentar. Mas se nós tomarmos posse como receita a história de Ezequias, nada vai nos abalar. Em Jesus. Sabe por quê? Porque quando ele era afrontado, a Bíblia vai falar assim que ele, o que ele faz? Ele tem que agir no natural, fazer, vamos falar assim, as suas proteções naturais, porque a Bíblia vai falar o tempo todo para nós, ora e vigia, ou vigia e ora. Vigia e ora. Ezequias falou assim, não, eles vão nos afrontar, mas nós vamos reforçar toda a nossa estrutura, toda a nossa cidade. A Bíblia fala assim que Ezequias reforça toda a cidade. Depois disso, a atitude dele que nos mostra, amado, ele se reúne na praça. E sabe o que ele vai fazer? Buscar acerca da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? A Bíblia fala assim que Ezequias chama seus generais, seus sacerdotes, os levitas, o povo, dizendo assim, gente, não fica com medo. Está falando para mim e para você. Amado, não fica com medo. Senaqueribe vem com seus braços fortes. Seus olhos naturais podem ver uma grande peleja contra você, dizendo assim, corre, fuja. E o Senhor está dizendo assim, fique firme. Em Jesus. Quando ele chega, ele fala assim, gente, não tema não. Ele vem com seus braços fortes. Tem uma legião de camelos, tem muitos soldados. Mas porém nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E quando ele termina de exortar o povo, a Bíblia fala assim que ele vai para o altar de Deus. Ele vai até o templo. E lá no templo ele vai buscar a presença de Deus. E quando ele começa a orar, quem era o sacerdote daquele lugar? O profeta Isaías. Quando ele termina de orar, Isaías já sabia da oração de Ezequias. Isaías faz a oração a Deus. E Deus responde de imediato, dizendo assim, ei, fica comigo. A guerra não é mais tua. A peleja não é mais tua. A peleja é de Deus agora. A Bíblia vai falar que Deus envia um anjo só. Quantos? Um anjo. E destrói 180.000 soldados. Destrói todo o exército inimigo. Sabe por quê? Pela promessa que estava sobre a vida de Ezequias. Deus tem enviado um anjo sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, por promessa a você. Porque você tem cumprido, amado, o voto com o Senhor. Você tem buscado e clamado ao Senhor. Confia somente, porque Deus há de enviar anjos, amado, anjos protegendo a sua casa. O salmista Davi vai falar no Salmo de número 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Sabe o que quer dizer assim, amado? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. Aleluia. Esses que tentam irar na sua vida, mas não conseguirá, porque a promessa do Senhor é algo tremendo. O salmista Davi vai falar no Salmo de número 57, a parte B do versículo, dizendo assim: que debaixo das suas asas é meu abrigo até que passes todas as calamidades. Amado, sempre o Senhor terá uma pedra chamada Selá Malecote sobre a tua vida. Essa pedra significa pedra de escape. Sempre vai ter uma pedra de escape para aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor. Deus pode mudar a história. Aleluia. A única coisa que precisamos, como diz Salmo de número 128, é
Jerusalém. Até que cerque a nossa vida, nós veremos a prosperidade sobre os filhos dos nossos filhos e a paz em Israel. E a única coisa que nós precisamos, sabe o que é? É marchar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu vou, mas se o Senhor for na frente, amado, eu sou mais do que vencedor. A Bíblia vai falar acerca de um jovem ajudante que está que a palavra do Senhor vai mostrar algo tremendo sobre Samaria, que o exército inimigo estava para invadir Samaria, e tinha um profeta lá chamado Eliseu, e esse profeta era revelado todos os planos do inimigo. E quando eu começo a analisar sobre isso, amado, sabe o que eu quero dizer? O inimigo pode levantar várias situações, armar ciladas para você, mas a Bíblia fala que levanta profetas com revelação para te livrar de todo mal. Amém, Jesus. E mais, amado, sabe o que eu aprendo mais? Que quando você está na presença do Senhor, há anjos, o exército te protegendo. Sabe como que eu sei disso? O ajudante de Eliseu, Geazi, fala assim: pai, olha o exército para nos pegar aí. Sabe qual foi a palavra de Eliseu dizendo assim: ei, fica tranquilo. Fala para o teu irmão, fica tranquilo. Fala. Fica tranquilo. Maior. É o Deus que está na tua vida do que está lá fora. Aleluia. Mas você fica ainda preocupado, mas olha lá, o inimigo está vindo de cavalaria em cima de nós. Aí a Bíblia fala assim, que Eliseu faz uma oração, dizendo: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele, Senhor. E que quando o Senhor abre os olhos daquele menino veio com carruagem de fogo. Ele veio um exército muito maior que o exército inimigo, irmão. Sabe o que acontece, irmão? Que quando ele recebe essa visão, algo sobrenatural acontece nele. Aquilo que ele estava com medo, ele falava assim: pode vir que meu Deus é maior. Pode vir que maior é o Deus que está na minha vida. Aleluia. Eu quero dizer para você, amado, qual seja a tua situação, qual seja a tua dependência, qual seja a afronta que Satanás tem colocado, eu quero que você diga assim: pode vir, porque maior é o Deus que está na minha vida, e que Deus vai entrar com providência no meu relacionamento, na minha casa, na minha família. Nessa noite, amado, Deus tem algo sobrenatural sobre a tua vida, e a única coisa que nós devemos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado o sobrenatural, e que queremos cada dia mais, Senhor, nos encher da tua presença, nos encher, Senhor, de ti. Amados, eu queria que você nessa noite se colocasse em pé um pouquinho. Uma pergunta que é para todos nós: como que está a tua vida no altar de Deus? Amém? Amém? Eu quero dizer para você, se você tem confiado no Senhor, Deus está mudando as palavras. Deus está criando situações para reverter todo o quadro daquilo que estava afrontando a tua vida. Deus está colocando o exército para proteger contra os inimigos. E eu falei algo assim, que Satanás é como um leão falso, que anda ao derredor, tentando a quem possa tragar. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, que você está no lugar onde o Apocalipse vai dizer assim, que nós temos um leão, que é da tribo de Judá, que é da raiz de Davi, e que venceu, e que ele nessa noite está te guardando, dizendo assim: confia somente. Aleluias. Confie que Deus pode mudar a nossa história. E que nós, amados, que nós possamos cada dia mais adorar e exaltar o nome daquele que é sobre todo nome. Glória a Deus.
Eu quero falar um pouquinho mais, dizendo assim, não desanime, só confia. Talvez você vai pensar, poxa, eu vou sair daqui, eu vou acontecer a mesma coisa. Eu vou falar para você, mas quando você sair daqui não vai acontecer a mesma coisa não. O Senhor já está enviando anjos sobre aquele lar, sobre aquela família, sobre a vida daquele filho, Aleluia. sobre a vida daquele cônjuge, sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida daquelas pessoas no teu trabalho. Sabe por quê? Porque tem uma frase que eu quero dizer para você nessa noite. Eu quero que você repita comigo. Fale assim: aquele que tem experiência, Aquele que